Bom dia. Essa é a sexta aula do nosso curso Lidando Biblicamente com o Passado. E hoje nós entramos na terceira parte do curso, que tem como foco as vezes que nós fomos culpados em ofender alguém. Se hoje é a primeira vez que você participa aqui da nossa escola bíblica, entenda que nesse assunto de falar sobre o passado, nós categorizamos ou sistematizamos o tema conforme o quadro que está projetado. Quanto ao que aconteceu com você, você pode ter sido vítima ou você pode ter sido culpado. E depois você pode ter reagido bem ou não nessas opções. A ideia ela não é minha, mas é do autor do livro que eu baseio esse curso, que se chama Colocando o Seu Passado no Devido Lugar, do autor Steve Byers. E eu quero começar a aula de hoje comentando o quadrante de quando alguém é culpado pelo que fez, pelo que aconteceu, mas ele reagiu de forma boa. E um dos exemplos bíblicos que reflete essa situação, nós já vimos isso, eu falo novamente, é o de Pedro, que negou o Senhor Jesus, mas depois ele se arrependeu e foi um tremendo servo de Deus no anúncio do Evangelho. Mas agora pode ser que você esteja pensando, se eu lidei bem com o pecado, por que eu ainda devo trazer à tona esse assunto? Conversando ou discutindo sobre ele, se é que eu lidei bem com o pecado. E essa pergunta ela é muito boa, mas também tem uma resposta muito boa, que é que pessoas ainda se sentem presas aos seus passados, mesmo quando elas reagiram bem. Com frequência, o erro que elas cometeram vem à mente e pesam sobre elas. Como eu devo reagir quando eu permaneço me lembrando das minhas falhas? O que eu devo fazer quando eu não me sinto perdoado? E essas são possíveis perguntas de alguém que ainda precisa lidar com esse ponto do nosso quadro. E a melhor forma para lidar com isso é confiando nas promessas do Senhor. Pai, muito obrigado por estarmos juntos, obrigado, Pai, pela forma como o Senhor nos traz até aqui, obrigado por este lugar onde podemos nos encontrar enquanto igreja e poder conversar, discutir, dialogar, enfim, Pai, a respeito da Tua palavra, a respeito daquilo que o Senhor tem para nós aqui hoje. Eu peço ao Senhor que me use com clareza, peço ao Senhor, Pai, que o nosso tempo aqui seja valioso e saiamos daqui de uma forma positivamente diferente de quando nós entramos. Transforma os nossos corações, salva as nossas vidas, cure as nossas feridas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Seja você crente ou não em Jesus Cristo, acho pouco provável que você não saiba que as suas emoções podem lhe pregar peças. E é por isso que até mesmo as nossas emoções precisam ser alicerçadas e direcionadas pela verdade bíblica. Um dos gatilhos para nós cairmos nas armadilhas das nossas próprias emoções é quando, depois de eu ter confessado o meu pecado a Deus, eu ainda me pergunto, como agora eu me sinto? E o problema aqui, o gatilho, é que o meu sentimento não é o juiz que determina se eu estou na posição de ser perdoado ou não. Conhecer as Escrituras se mostra, mais uma vez, e todas as vezes, importantíssimo para lidar com essa questão. Então, vejam, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Existe uma promessa, e esse versículo não é o único lugar que mostra o caráter do nosso Deus como perdoador, é de que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa.
Na semana passada nós celebramos a ceia do Senhor. Aliás, se você não tem o costume de fazer isso conosco aqui, eu gostaria de encorajá-lo a priorizar esse tempo da ceia, todos os primeiros domingos do mês, às 9 horas, aqui na fonte. Um dos objetivos da ceia é agradecer e anunciar a Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. E o que Ele fez por nós, eu coloco aqui nas palavras do evangelista Mateus. Versículo 27 e 28 do capítulo 26. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Jesus morreu para que nós pudéssemos ser perdoados. Deus promete lidar com o problema do nosso pecado. Como? Na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Crer em Cristo para a resolução do nosso problema. Todos nós somos pecadores, por isso a única solução que eu e você temos é de fato Jesus Cristo. Não é confiando em nenhuma outra pessoa, mesmo que alguém tenha dado para ela ou para ele o título de santo ou santa. Não é fazendo boas obras. Nunca você vai ter na balança mais peso de boas obras do que pecados. Aliás, a Bíblia diz que uma vez que você pecou, uma vez que você errou, uma vez que você cometeu algum problema com a lei, você já é culpado de toda ela. Isso para não dizer que nós já nascemos com a natureza pecaminosa. E para lidar com isso, somente Jesus Cristo. Não há outra saída, meus queridos. Ou depositamos nossa confiança exclusivamente em Jesus, na graça de Deus, ou nós sofreremos com a culpa do nosso pecado, e não somente hoje, pela eternidade. Eu queria que vocês, junto comigo, eu queria pedir para que vocês abrissem alguns versículos, para exercitarmos primeiro o conhecimento desse nosso Deus perdoador. E quem sabe, com a ajuda dele, nós realmente confiarmos nessas promessas. Então, eu vou dar para vocês 6 versículos. Se vocês pudessem, um de vocês, e eu acho que de forma didática aqui seria bom que você você dissesse: eu cuido desse. Quem aqui pode pegar Romanos 5, 9? Júlia. Efésios 1, 7. Pedro. Colossenses 1, 20. Rogério. Hebreus 10, 19. Lícia. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Lucivânia. Apocalipse 5, 9. Eduardo. Lucivânia, 1 Pedro 1, 18 e 19. Então, vamos ler, a gente presta atenção na leitura. Essa é uma promessa de Deus. E mais do que, primeiro, é conhecê-la de fato. E o segundo exercício é confiar nela. E mostrar que 1 João não é o único lugar que nos diz a respeito de sermos perdoados por Deus. Então, Romanos 5, 9. Uma vez que fomos declarados justos no seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Fomos declarados justos, certamente seremos salvos. Efésios 1, 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele nós temos a redenção, perdão dos pecados. Colossenses 1, 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Por meio deles reconciliasse todas as coisas. Hebreus 10, 19. Temos os irmãos em gratidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Não temos que ter vergonha. Vamos entrar no Santo dos Santos por causa do nosso Salvador. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com posição de Deus, como
doce sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós já fomos resgatados. Apocalipse 5:9. Eles contavam o exemplo recebeu ele e abriu seus selos. Os continuou, com teu sangue contraste para Deus, jeito de língua, povo e nação. Vai ter gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é povo no céu, por causa do sacrifício de Jesus. A questão é, de tudo isso, confiamos ou não nessas promessas? De uma certa forma, ele já está dizendo qual é a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos confiar nessas promessas. Se ele disse que nós estamos perdoados, então nós estamos perdoados. Se ele disse que nós estamos salvos, redimidos, reconciliados ou qualquer outra coisa, então nós estamos conforme o que ele disse. Agora, pode ser que ainda alguém diga, mas eu não consigo deixar de pensar nas minhas falhas passadas. E geralmente, nós falamos isso e tratamos disso como se fosse impossível de mudar. Isso não é verdade. Deus, ele nos criou com a capacidade de escolher o que nós pensamos. E com Cristo, podemos treinar as nossas mentes a ter pensamentos que agradam a Deus. Efésios 4, versículos 22 a 24, Paulo diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Olha lá, vocês foram ensinados. E a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Mudança de hábitos geralmente não é fácil. E para começar esse processo, eu diria, importante identificarmos o porquê o nosso coração não para de apontar para uma ou mais situações do nosso passado. Sendo assim, eu queria apresentar para vocês 4 possíveis razões pelas quais homens e mulheres ficam presos aos seus passados, por não conseguirem deixar de pensar no que aconteceu. E são essas. Essa não é uma lista exaustiva, mas são 4 razões mais comuns que explicam o porquê de algumas vezes patinarmos, a gente não consegue sair do lugar sobre uma história onde nós erramos. E até pedimos perdão, mas não paramos de pensar nessa história. Eu queria começar com vocês pela primeira: falta de arrependimento. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10, nós lemos: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Paulo está dizendo que existem 2 tristezas diferentes. Uma produz arrependimento que leva à salvação e outra produz morte. Quando você faz algo de errado, você fica triste? E o natural é que nós fiquemos tristes. Eu fico triste. Agora a pergunta é: como é essa sua tristeza? Uma das marcas, segundo a tristeza segundo Deus, é o desejo de não cometer o mesmo erro. Você xingou o seu marido, você mentiu para o seu namorado, você colou na prova da escola, você tratou um pedinte com desrespeito. Você se arrepende disso e tem o desejo que isso não se repita. Os crentes de Coríntios, eles tinham vários problemas que levavam aos outros a olharem para eles como se fossem pessoas iguais aos do mundo.
ao invés de verdadeiros crentes. O crente, eu creio, ele até pode patinar num pecado. Ele comete pecado, comete de novo, mas se ele patina no desejo de mudança, eu diria que a sua fé, a fé dessa pessoa, ela é questionável. A outra razão para alguém trazer à lembrança alguma coisa errada que fez é o temor de homens. Isso acontece quando alguém, depois de pedir perdão, fica paralisado, congelado, com a possibilidade de alguém ficar sabendo do que aconteceu. Provérbios 29 e 25 nos ensina: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Então, depois que você pediu perdão, a questão é, não se preocupe com o que as pessoas pensam de você. O que Deus pensa de você é mais valioso e tudo o que você precisa. Paulo ele escreve em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele continua o capítulo 8 afirmando que nada pode nos separar do amor de Deus. Não é o que as pessoas falam a seu respeito que pode te separar do amor de Deus. Talvez uma geração como a nossa, a aprovação de outras pessoas seja ainda maior, esteja em alta. Talvez por causa das armadilhas que, ainda que muito bom ter redes sociais, existem as suas armadilhas. E você não quer cair na armadilha do TikTok ou do Instagram, querendo que a sua autoestima seja melhorada por aquilo que pessoas falam de você. E você começa a depender daquilo que pessoas falam de você para se sentir bem. Ou, no nosso caso, para que a culpa do passado não venha a ti ou nos assombrar. Não é o que as pessoas falam a seu respeito que realmente te define. Você errou, peça perdão aos ofendidos e clima de Copa, ainda que um pouco triste, bola para frente. Você não tem como controlar o que os outros pensam e falam a seu respeito, mas você tem como confiar em Deus, que lhe ouviu o seu perdão, Ele te perdoou e Ele aprovou a sua atitude humilde de arrependimento. Um outro ponto, relutância para abandonar o pecado. Essa é mais uma razão pela qual pessoas podem ser assombradas pelo que fizeram no passado, mesmo tendo pedido perdão. Um outro provérbio muito bom para olharmos nisso é 28:13, que diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Geralmente essas palavrinhas são ignoradas na leitura desse provérbio. E os abandona. Como vimos, a promessa é de sermos perdoados depois de confessarmos os nossos pecados, e eu não tenho dúvida disso. Mas esse provérbio, ele mostra que a ação de confessar e abandonar é exatamente o oposto de esconder os pecados. Esconder os pecados aqui é não confessar e não abandonar os pecados. E interessantemente, esse é o significado de se arrepender. Arrepender-se é você dar uma volta de 180 graus. Eu estava caminhando nessa direção, na direção do pecado, eu me arrependo. Então eu vou para outro caminho. Eu volto. Eu não quero ir para aquele caminho. Eu não vou mais naquela direção. E se o arrependimento não faz com que lutemos contra o nosso pecado, então o nosso arrependimento, ele pode não ser um arrependimento bíblico. De novo, não é uma questão de patinar sobre o mesmo pecado, mas é a luta contra o desejo de pecar. E tem diferença nisso.
É como se o pecado estivesse calejado na sua vida. E você nem sente o problema que ele causa para você. Você nem sente a dor do pecado. Às vezes, pior ainda, é quando você tem prazer em continuar pecando. Se você quer ter a misericórdia do Senhor, confesse e abandone seus pecados. Evite repetir o erro. Deus, ele é paciente e ele quer te ajudar. Mas lute contra o pecado. E um bom começo para isso é memorizando e aplicando o Salmo 119:11. Vamos todos juntos? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando a gente lê em Efésios, a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito para lutar contra as tentações que vêm do inimigo. E nenhum soldado quer batalhar sem a sua espada ou com uma espadinha merreca. Por fim, pode ser que você tenha perdido a admiração dessa ação graciosa de Deus em lhe perdoar. Na prática, isso é quando você passa a acreditar, ou nunca deixou de acreditar, que é necessário se punir por causa dos seus pecados passados. Mesmo daqueles, ou especialmente daqueles que você já pediu perdão. É como se você sentisse que pedir perdão a Deus não fosse suficiente. Não sei quantos de vocês, mas um sentimento semelhante é quando alguém faz uma coisa tão boa para você que você acha que dizer obrigado não é suficiente para demonstrar a sua gratidão. Aí você tem que comprar um presentinho, vai fazer algum agrado para essa pessoa. Mesmo a pessoa tendo ouvido o seu obrigado e aquilo era o suficiente. Senhor, perdão. E parece que aquilo não é suficiente. Mas essa não é a promessa de Deus. A promessa é que, quando confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa. E esse versículo é tão importante de 1 João 1,9, que eu queria, junto com vocês, cantá-lo. Eu gosto bastante de canções antigas, tá bom, gente? Se confessarmos os nossos pecados, isso é 1 João 1,9. Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais uma vez. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessar. Tinha mais uma vez. Se você se identificou com alguma dessas razões, ore a Deus e peça que Ele te ajude. Ao mesmo tempo, o exercício precisa ser de confiar no Senhor, de confiar de forma bíblica. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com confiar de forma bíblica? Muitas vezes eu falo isso, ter emoções bíblicas, sentimentos bíblicos, confiar de forma bíblica. Vou ilustrar com uma história real. Eu não me lembro exatamente em que projeto missionário da Juvep foi, no tempo
que eu e Karen trabalhamos com eles em João Pessoa. Isso foi no interior do Ceará. Eu acho que na cidade de Mauriti. E fazíamos evangelização de porta em porta e sempre era uma dupla, e a dupla geralmente era um casal. Então estávamos eu e uma irmã e nós começamos ali a primeira casa. E aquele ainda, eu não conhecia ela não me conhecia, e aquele momento que, olha, a primeira casa, quem fala? Ela disse, deixa que eu falo, né? Depois eu falo na próxima, a gente vai se conhecendo, entendendo quem faz melhor ou o que faz melhor para que fosse uma melhor evangelização. Então ela entra naquela casa, uma senhora atende, a gente entra na casa e no conversar, aquela senhora diz que o marido estava preso e que o filho era alcoólatra. E na apresentação do evangelho, essa irmã ela diz, se a senhora crê de todo o seu coração, porque Deus é fiel, Ele vai libertar o seu marido da prisão e vai libertar o seu marido do álcool. Amém? A mulher, claro, amém, amém. E eu escutando tudo aquilo. A gente deixa aquela casa e eu pergunto para ela, até mais direto do que geralmente eu sou, irmã, onde na Bíblia está a promessa que você disse para aquela senhora? E ela, com uma cara um pouco de surpresa pela minha pergunta, peraí, mas Deus não é fiel? Ela perguntou para mim. E eu disse, com certeza Ele é fiel, mas agora eu te pergunto, Ele é fiel a quem? E ela ficou sem palavras. E eu respondi para ela, Ele é fiel a Ele mesmo, não a você e nem a mim. Que promessa Ele fez para que aquele marido e aquele filho fossem libertos? E eu não sei onde está isso na Bíblia. Isso é para dizer a vocês que não sou eu quem está fazendo essa promessa para vocês de que vocês serão perdoados quando confessarem os seus pecados a Deus. É o próprio Deus quem está fazendo isso, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não sou eu quem estou fazendo como se fosse a voz de Deus. Isso é uma promessa clara e simples que está nas Escrituras. E basta que nós confiemos. Eu não falo de um basta como se lidar com as assombrações do passado fosse algo simples e fácil. Mas eu digo que não existe melhor solução do que essa confiança que dá a garantia de que nós somos realmente perdoados por Ele. Por isso eu os convido, confie nele. Agora, pensando no nosso próximo domingo, a última aula desse curso, mas também o dia que nós separamos para que tenhamos o culto de Natal aqui, eu não queria entrar agora no próximo quadrante, que é quando nós somos culpados pelo que fizemos e ainda assim reagimos mal. Vocês se lembram do exemplo que nós usamos? De Davi com Batseba. Eu não quero entrar, porque eu queria convidá-los a fazer um exercício prático aqui. E eu até pensei nesse exercício de deixar para casa, mas eu não queria arriscar a possibilidade de você não fazer, dada a importância que eu dou para esse exercício. Esse exercício ele tem a ver com pedido de perdão. O pedido de perdão que todos nós aqui, por sermos pecadores, devemos a Deus. Se você é como eu, dando um exemplo aqui, eu não gosto de ir ao dentista, talvez você não goste de ir ao dentista. E eu não tenho pavor de dentista, mas aquelas broquinhas me deixam extremamente desconfortáveis. A maioria é assim, Lina? Bem, especialmente, nossa, quando passa a broquinha para limpeza assim atrás dos incisivos, nossa, aqui embaixo é tristeza para mim, aquela hora que dá, que você olha para o braço assim, o pelo está tudo arrepiado.
Mas mesmo assim, pensando numa limpeza, por exemplo, depois que as broquinhas entrarem em ação e a limpeza foi concluída, eu passo a língua nos dentes, você tem uma sensação, nossa, agora meus dentes estão limpos. É um sentimento ao contrário de desconforto. É gostoso sentir os dentes limpos. E os dentistas estão certos. Ou nós lidamos com os pequenos problemas hoje, ou nós lidamos com eles amanhã quando forem grandes demais. Quero ver junto com vocês o que Davi escreveu no Salmo 38. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. O pecado, ele nos rouba a saúde. Mas graças a Deus nós não precisamos ficar doentes. Jesus tomou a dor, ele tomou a vergonha e tomou a culpa quando ele morreu em nosso lugar e nós cremos nisso. O que nos resta é desfrutar da alegria do perdão que todos nós podemos ter em Cristo. E por isso, Davi, ele também escreve: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Davi sabia que Deus é perdoador. Davi conhecia Deus o suficiente para saber quão importante era ele pedir perdão a Deus e restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Perdão nunca foi e nunca é uma questão somente transcendente. O pecado, ele fere a nossa alma, mas ele também fere o nosso corpo. O perdão, ele restaura a nossa saúde espiritual e também a nossa saúde corporal. Com frequência, eu digo a vocês como é importante nós conhecermos as Escrituras e enxergarmos este mundo com as lentes bíblicas. O que Deus chama de amor é o que é amor. O que Ele chama de pecado é pecado. O que Ele chama de alegria é alegria. E não aquilo que o mundo chama de amor, de pecado ou de alegria. Ontem, fazendo parte de mais um torneio de basquete, tinha um cara que já estava passado do limite com bebida. E eu não consigo mais rir, mesmo das piadas, do estilo bufão que fica uma pessoa que já bebeu demais. Alguns momentos é até tentador não rir daquilo. Mas a condição dessa pessoa já não é mais engraçada para mim. A alegria para mim não é aquilo que esse cara estava fazendo. A alegria para mim é definida por como Deus chama de alegria. Ainda que, infelizmente, às vezes eu não estou com as lentes bíblicas ou com o radar bíblico ligado. Há diversas maneiras para nós lidarmos com o passado, mas eu não creio que há uma forma melhor do que a forma como o Criador nos ensina. E se você quiser fazer da maneira de Deus,
Não há outro caminho, senão por intermédio do conhecimento que nós temos nas Escrituras. Não dá para esperar que nós olhemos para a criação e ela seja suficiente para nos dizer tudo o que precisamos. Porque a criação não aponta com facilidade para a gente o nome Jesus Cristo. Eu não consigo, ou às vezes, para mim parece impossível olhar ali para a natureza, olhar para o que existe e entender que um dia veio o próprio Deus encarnado e morreu pelos meus pecados na cruz do Calvário. Isso é por meio da palavra de Deus, que graças a Deus, graças a Ele, nós temos disponível na nossa língua, numa versão fácil de entender. E não porque a Bíblia é sempre fácil de entender, não. Mas porque quanto à salvação, quanto ao perdão dos nossos pecados, ela é extremamente fácil de entender. Sproul, um teólogo muito querido e que faleceu há poucos anos, ele disse: nenhum cristão pode evitar a teologia. Todo cristão é um teólogo. Talvez não seja um teólogo no sentido técnico ou profissional, mas é um teólogo apesar de tudo. A questão para o cristão não é se seremos ou não teólogos, mas se seremos bons teólogos ou maus teólogos. Deus, Ele nos convida a conhecê-lo, e conhecendo Ele, nos convida a agir de acordo com a sua vontade, especialmente reveladas por Ele na palavra dEle, que Ele mesmo supervisionou homens para que nós hoje pudéssemos conhecê-lo. O exercício que eu quero propor para todos vocês agora, como eu disse, é sobre pedir perdão. Eu quero encorajá-los a fazer uma autoavaliação e, por meio dela, pedir perdão a Deus em oração. Uma oração entre você e Deus. Ainda que você não esteja aqui só, e eu quero sim que você, eu vou te dar um guia para isso, possa desfrutar da alegria de passar pelas brocas do dentista e sair com a sensação dos dentes limpos. Mas não só sujeira dos seus dentes, se talvez haver sujeira no seu coração. Esse exercício é para confrontarmos a nós mesmos, cada um aqui, a si mesmo. A verdade é que pecados não tratados contra Deus e contra os homens os oprimem como se estivessem presos com bolas de ferro e correntes. Eu não sei quando foi a última vez que você pediu perdão a Deus. Eu sei que você é pecador e que você peca com frequência. Eu sou assim. Mas eu não sei se você pede perdão a Deus com a frequência que você peca contra Deus. E por isso eu quero lhe incentivar a fazer esse exercício aqui mesmo. Você pode ficar no seu lugar ou levar a sua cadeira para um outro cantinho aqui, mas eu quero dar para vocês 10 minutos. E eu queria pedir para você não sair do seu lugar enquanto esses 10 minutos não terminarem. Eu vou explicar o exercício para vocês. Eduardo, você me ajuda aqui? Eu tenho aqui em mãos chamado Guia de Confissão. E realmente é um para cada um. Nesse guia de confissão, na verdade, ele é autoexplicativo. Ele nem foi feito para que eu precisasse dar para vocês alguma explicação. No entanto, ele está escrito no começo, ele que tem o objetivo de identificar os pecados e fraquezas que existem na sua vida. Então, nele estão a explicação de alguns pecados: soberba, teimosia, impureza, mentira, etc. A ideia é que você leia essa breve definição desse pecado, talvez alguns exemplos, e depois de cada um dessas explicações, você fechasse os seus olhos
E se você identificar que na sua vida você ainda não pediu perdão por alguma coisa, você o fizesse. Pega o do Abdênega para você. Júnior, deixa o seu com o Eduardo, por favor. Então, como um exemplo aqui, eu pego a omissão. E está escrito: conheço o bem que devo fazer, mas não faço. Conheço os mandamentos, mas não os guardo. Não retribuo honra e direitos do próximo. Enfim, e depois disso você fecha os seus olhos e faz uma autoavaliação e pede perdão para Deus, se você reconhecer que existe. Eu não estou querendo aqui, gente, que você peça perdão por aquilo que você já pediu perdão, porque isso você já resolveu. Aqui é um exercício de você avaliar, e talvez algumas dessas coisas você chegue no final e fala: poxa, eu nunca pensei nesse pecado dessa forma. E você, porque teve um novo conhecimento, você observou que alguma coisa falhou na sua vida, ou com alguém ou com Deus, e você pede perdão a Deus por isso. Eu vou deixar para casa a questão que entra na página, nas duas últimas páginas, tá bom? Então, para o exercício aqui de 10 minutos, que eu vou começar agora, para a gente terminar às 10h26, é essa questão: leia esses pecados. Veja que, feche seus olhos e converse com Deus. Só você e Deus. Valendo. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de podermos conhecê-lo. E conhecendo o Senhor, entender o que é certo e o que é errado, e como nós te ofendemos por causa dos nossos pecados. A tua palavra específica, Pai, nos ensina as diversas formas que podemos fazer isso contra o Senhor e contra outras pessoas, inclusive pessoas que nós amamos. Que maravilhoso, Pai, é saber que no Senhor nós temos o perdão dos nossos erros, dos nossos pecados. Que o Senhor nos conduza, Pai, pelo Teu Espírito, a nos incomodarmos todas as vezes que fizermos algo que vai contra a Tua palavra, os Teus princípios, o Teu caráter, santo e imaculado. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por tamanho amor e ter se colocado no nosso lugar naquela cruz, sem culpa alguma de qualquer erro que o Senhor tenha feito. O Senhor morreu por nós, por causa dos nossos pecados. Pai, obrigado. Obrigado pelo esse plano que o Senhor teve desde antes da firmação, fundação, criação do mundo. E na Tua onisciência, saber que um dia erraríamos contra o Senhor. O Senhor já tinha planejado tudo para nos trazer de volta a Ti. Obrigado. Peço ao Senhor, Pai, que esse sentimento de contrição não seja somente emocional, mas realmente nossa volição confie em Ti, Senhor. Que nós dependamos do Senhor a todo tempo. E inclusive, Pai, como passo de que os nossos erros, ainda que tentados a, de alguma forma, superar a culpa com os nossos, com autopunição, com alguma coisa que nos trouxesse a justificativa de que estamos livres daquilo, que a gente confie na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo isso que o Senhor tem nos dado. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.